Vocês são aquele tipo de pessoa que guarda o melhor pro fim? De repente, sei lá, a parte do recheio do bolo, ou a cobertura, ou a parte que você mais gosta de alguma coisa? Aparentemente, Francesco Banhaia e Jorge Martin são exatamente desse tipo. Porque eles estão brigando pelo título da MotoGP desde o ano passado. Mas a gente ainda não tinha visto um confronto de verdade entre os dois. Uma boa disputa. Uma disputa daquelas pra gente falar assim: nossa, essa vai ficar guardada na memória. E foi exatamente isso que a gente teve no GP da Malásia, que é a penúltima etapa da temporada 2024. No ano passado, eles foram para a última etapa brigando pelo título numa situação invertida. Era o Peco quem liderava e com uma vantagem bastante confortável. Dessa vez, o cenário é outro. É o Martin quem vai para a última corrida do ano, na frente, 24 pontos de frente, o que significa que ele tem ali grandes chances de fechar o campeonato já na corrida sprint. Ele precisa abrir 2 pontinhos a mais, né? Porque ele precisa ter 26 pontos de frente indo para o domingo. 26, porque com 25, o critério de desempate favorece o Peco, porque ninguém vai chegar nas 10 vitórias que ele já tem na temporada, e esse é o critério de desempate. Então ele precisa de 26, porque aí se ele abandona o GP, por exemplo, o título está seguro nas mãos dele. Só que o confronto do começo da corrida foi um espetáculo. Da terceira volta em diante, ok, não foi assim tão legal. Né? Tinha uma certa tensão no ar, uma expectativa do que podia acontecer e tudo mais, mas bom mesmo foram aquelas 3 primeiras corridas. E nem precisava ser, acho que isso que é o mais incrível, não precisava ser. O Peco precisava vencer, ele estava obrigado a vencer, porque no dia anterior tinha dado ruim para ele. Na sprint ele caiu, abandonou, né? Tinha uma ondulação na curva 9, ele caiu nessa ondulação, abandonou a corrida, e aí ele facilitou a vida do Martin, que acabou abrindo mais vantagem, né? Então ele estava obrigado a vencer, ele não tinha alternativa. Se ele não vencesse, estava arriscado o Martin fechar o campeonato já, então ele não tinha opção a não ser vencer, ele tinha que ir para a briga. E aí na corrida de Sepang a gente teve uma largada, teve uma bandeira vermelha, então eles precisaram largar 2 vezes. Na primeira largada, eles largaram muito, muito, muito parelhos. E eles foram dividir a primeira freada. E aí a coisa tava boa ali, mas não tava tão quente. Só que teve a bandeira vermelha por conta do acidente do Jack Miller. E aí, que foi assustador, ainda bem que o Jack tá bem, né? Ele chegou a ser atropelado. O Jomir passou por cima das pernas dele, mas ele tá bem. A informação que a gente tem da KTM, pelo post que ele fez nas redes sociais, é de que ele tá bem. A gente viu o Jack andando também antes mesmo da largada, então parece que tá tudo tranquilo. Quando a gente teve a segunda largada, o Peco saiu melhor. Mas o Martin logo foi pro combate. E, de novo, ele não precisava ir pro combate, porque ele pode ser segundo em todas as corridas e mesmo assim ganhar o campeonato. Então ele não precisava ir pra briga. Mas ele foi. E eles trocaram de posição 13 vezes. 13 vezes. O Martin foi muito para cima, foi muito valente, teimoso mesmo, sabe? Arriscando, jogando e numa briga limpa, isso que é mais legal, assim. Eles disputaram e não teve trapaça, não teve sujeira, assim, né? Eles chegaram muito perto de um toque. Se a gente olhar no final, naquela conversinha ali que eles fazem na antessala do pódio, eles até comentam. Na primeira largada, o Peco tava ali com a perna para fora, como eles normalmente fazem, e passou muito, muito perto do Martin acertar a perna dele. E ele ainda fala, quase foi que nem o Chantra, porque o Chantra, se eu não me engano, na Indonésia, chegou a atingir a perna dele, e ele ficou lesionado, perdeu corrida e tudo mais, porque machucou mesmo, né, de alguém pegar a perna dele ali. Então teve um componente de risco, mas teve essa empolgação de a gente ver um confronto direto entre os dois, o primeiro confronto direto entre os dois. A gente não tinha visto isso em nenhum momento. A gente tinha ali um cara ganhando corrida, outro cara ganhando corrida, mas um confronto mesmo entre eles, a gente não tinha visto. O que resta agora ao Peco? Torcer por um milagre, porque a situação não é nada favorável a ele, né? A diferença de 24 pontos é muito grande. Ele já tinha dito desde o começo do fim de semana que para ele ter chance na última etapa, ele precisava reduzir essa diferença para pelo menos 10. Ele não só não reduziu, como ele viu a diferença aumentar. Então a situação dele não é nada confortável. A maior diferença já virada na história da MotoGP é, se eu não me engano, 8 pontos, que foi quando o Nicky Hayden virou o jogo para cima do Valentino Rossi em 2006. Então a situação é muito complicada para ele.
Tem 37 pontos em jogo, é verdade, isso pode ajudar, mas mesmo assim a situação é muito difícil. Então, ele precisa de um milagre. Ele precisaria que o Martim, por exemplo, tivesse problema, que o Martim abandonasse, que tivesse algum revés grande com o espanhol. E ele precisaria também contar com os outros. E, de novo, não tô falando de trapaça. Eu não tô falando de ninguém se meter onde não deve, não tô falando de ninguém derrubar o Martim. Eu tô falando das pessoas correrem, das pessoas serem competitivas. E, de repente, o Peco vai ter que ganhar a corrida. Ele tá obrigado a fazer isso, ele tem que ganhar a corrida. As duas. Ele não tem opção. Ganha a corrida, as duas, e tem gente entre ele e o Martin. Então ele precisa do Bastianini, ele precisa do Marc Marques e ele precisa de quem mais vier. Só que eu não sei se ele tem tudo isso para contar. Acho que ele não tem. Por quê? Porque o que a gente viu na Malásia é mais uma comprovação de que o nível, tanto do Peco quanto do Martin, é muito mais alto do que o resto. No começo ali da disputa, quando os dois estavam se pegando, o Marc Marques não estava tão longe. Então tinha ali uma expectativa de, opa, peraí, o Marc Marques vai entrar nessa briga, né? Parecia que os dois estavam mandando um convite para ele. E ele deixou claro que, assim, ele não conseguia. Ele falou que, pô, eu comprei um lugar VIP ali para assistir a disputa, mas eu não conseguia chegar nela. O ritmo deles era muito forte, eu não conseguia chegar. E eles têm mostrado isso ao longo de todo o ano. O ritmo dos dois é muito superior. O Peco chegou a 10 vitórias no ano. Ele entrou por uma lista hiper seleta de pilotos que conseguiram 10 ou mais vitórias em uma única temporada. Sabe quem são os outros caras que estão nessa lista? Tem só 3. O próprio Marc Marques, Casey Stoner e Valentino Rossi. Esse é o tamanho da temporada do Pecco Bagnaia. O Martin não venceu tanto quanto ele. Não GPs. O Martin tá muito melhor na regularidade dele. Em sprint, o número de vitórias até que tá parelho, né? Agora tá 7-6. Mas ele errou menos, especialmente em sprint. Então, o trunfo do Martin tá nisso. Ele corrigiu o que era um problema dele no ano passado, enquanto o Pecco errou muito mais. Se o Pecco tivesse errado menos, provavelmente seria muito mais difícil pro Martin fazer frente a esse domínio que ele tá tendo aos domingos, né? Mais da metade das corridas ele venceu. Então, a situação do campeonato está sendo muito definida por isso, pelo número de erros que ele teve. Mas são dois pilotos que estão conseguindo ser superior aos outros na maior parte do tempo. Em alguns momentos da temporada, nós tivemos aparições esporádicas de outros pilotos sendo fortes. Então, nós tivemos momentos em que o Alex Espargaró apareceu forte, que o Maverick Vinales apareceu forte, que o Marc Marques apareceu forte, que o Ené Bastianini apareceu forte. Mas sempre, lá em cima, estavam esses dois. Eles sempre estiveram lá brigando. Então vai ser muito difícil eles encontrar, o Pecco encontrar alguém que possa se meter ali na briga. Uma das alternativas seria segurar o ritmo propositalmente para atrair mais gente. É arriscado e não significa que vai funcionar. É arriscado porque significa que ele também pode perder a corrida. Não garante que ele vai segurar o ritmo e aí, peraí, o Pecco tá aqui, não vou passar. Não, pode ser que não aconteça. E também pode ser que não funcione. Se a gente lembrar, em 2013 o Jorge Lourenço tentou fazer isso. E ele tentou fazer isso num cenário diferente, porque ele era um veterano tentando atrair para um confronto um novato Marc Marques. O Marques não caiu, ele não mordeu a isca. Ele não foi pra briga e ele ficou ali quietinho, passeando, fazendo o que ele precisava. E ele ganhou o título daquele jeito. Então, nem sempre isso vai funcionar. Não adianta ele querer atrair mais gente, porque pode não funcionar. E chegaram a perguntar para ele se ele pensou em fazer isso nesse domingo. E ele disse que não, que ele não quer, que ele não acha que isso é uma maneira limpa de brigar pelo título e que ele não quer fazer isso. Que ele precisa dos caras, que ele precisa que eles sejam competitivos, mas que ele não vai ser desleal. Então a situação é muito complicada. Virar esse jogo vai depender de um milagre. Agora, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente não vai ter corrida na comunidade valenciana, né? Valência não tem a menor condição de receber nada, todas as corridas que estavam previstas para lá foram canceladas. Se vocês têm acompanhado o noticiário, vocês estão sabendo que a situação em Valência é terrível. A MotoGP ainda não confirmou oficialmente, mas eles já deram várias declarações falando que o plano é correr na Catalunha. Nesta segunda-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente tem vários alertas meteorológicos de que tem chuva forte para a Catalunha. E a gente já tem relatos de grandes inundações também na Catalunha, inclusive nas proximidades do escritório da Dorna. Então, eu também não tenho certeza de que a Catalunha vai rolar.
né? O Enea Bastianini, por exemplo, falou que não acha que deveria ser na Espanha, porque a Espanha como um todo está vivendo um momento ruim, né? Então, não sei ainda o que a gente vai esperar desse cenário. Por enquanto, eles estão falando em manter a data original da corrida e, por enquanto, o plano é Catalunha. Mas até que eles anunciem isso oficialmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho. De qualquer forma, a gente espera que tenha uma última corrida e a gente sabe que a situação do Pecco para conseguir essa virada é muito difícil. De qualquer forma, o GP da Malásia é um clássico instantâneo e o primeiro grande confronto entre Martin e Bagnaia é daqueles para ficar na memória. Agora me diz aí, o que você achou da briga? Curtiu o comecinho ali intenso do GP da Malásia? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!